Começar a nossa segunda parte da aula, direto na questão número 4. A questão número 4 é uma questão sobre distribuição binomial, que foi uma aula que eu dei com auxílio de vídeos do YouTube. Inclusive, lá na postagem do Classroom correspondente, a gente tem todas as explicações necessárias. Mas aqui eu gostaria de reforçar só um ponto, tá? A distribuição binomial surge a partir de algo que a gente chama de experimento de Bernoulli. Um experimento de Bernoulli é um experimento em que a gente tem apenas duas possibilidades. Aqui no exemplo, a gente tem um experimento de Bernoulli, que é uma prova com 5 alternativas. Nessas 5 alternativas, a gente tem uma única resposta, que é a resposta correta. E cada questão é como se fosse uma repetição desse experimento. Então, aqui a gente tem possibilidade de sucesso, ou seja, acertar igual a 1. Como a gente tem 5 questões e só uma delas é a correta, isso aqui vai acontecer com a probabilidade P de 20%. Esse cara também tem uma chance de fracassar, ou seja, errar a questão, tá? Esses termos são arbitrários e padrão da notação da distribuição binomial. A chance dele fracassar para cada questão é de 0,8. E aí, o cara fez a prova, essa prova tinha 10 questões, ou seja, 10 repetições desse experimento. Ele não sabe de absolutamente nada, então ele tá chutando tudo loucamente. Ele não tem a menor ideia se a letra A é mais provável do que a letra B, por exemplo. E aí eu quero saber qual que é a probabilidade dele acertar exatamente 3 questões. Aqui, a fórmula que a gente vai usar vai ser a probabilidade de um determinado número de sucessos, ou seja, de ele acertar 3 questões, vai ser igual a uma combinação, tá? Isso aqui, quando não tem aqui aquela barrinha no meio, isso aqui é uma combinação. Muitos alunos no momento da prova acabam confundindo isso aqui com divisão, não é. Vezes a probabilidade de sucesso elevado pelo número de acertos, que eu estou tentando descobrir a probabilidade, vezes a probabilidade de fracasso. Aí a notação mais usual é 1 menos P, mas aqui seria esse Qzinho aqui que eu já tinha calculado antes. E esse fator vai ter elevado pela diferença do número de tentativas vezes o número de sucesso que eu quero. Então, o que a gente vai ter aqui para esse problema é N. N é o número de repetições do experimento. O cara tá fazendo 10 questões, ele tá chutando as 10 questões. Isso aqui vai ser o número de repetições do experimento. Eu quero saber qual que é a probabilidade dele acertar pelo menos 3 questões. Então, esse aqui vai ser o número de acertos, o número de sucesso que eu estou interessado. A gente já tinha visto, né, que são 5 alternativas e só uma tá certa. A probabilidade do cara acertar uma questão qualquer é de 20%. Aí aqui na fórmula tem esse elevado a x, que é o número de acertos a 3. E aí, aqui é a probabilidade dele fracassar, 1 menos P, 0,8, né? Lembrando que P é 0,2, 1 menos 0,2 igual a 0,8, elevado ao número de tentativas, novamente, menos o número de acerto, que eu estou tentando prever. Fazendo essa conta, a combinação vai ser igual a 10 fatorial, isso aqui é a fórmula da combinação, tá? 10 fatorial sobre 3 fatorial
que é o número de sucesso que eu estou tentando prever, sobre 10 número de tentativas, menos 3, que é o número de acertos que eu estou tentando prever, sobre 10. Para que serve isso aqui? Bom, gente, quando eu faço essa combinação, eu estou mostrando de quantas maneiras diferentes esse aluno consegue acertar 3 questões. Porque ele pode acertar as 3 primeiras, ele pode acertar as 3 últimas, ele pode acertar de maneiras sortidas. Esse fator aqui da conta, essa combinação, calcula para mim de quantas maneiras esses 3 acertos podem acontecer. E aí, o resto da conta é uma espécie de ponderação pela chance dele fracassar e a chance dele acertar. Então, a gente preenche igualzinho aqui, né? 0,2,3 vezes 0,8 elevado aqui a 10 menos 3 igual a 7. Mais uma vez, fazendo um bom uso da minha calculadora, eu vou chegar ao resultado de 0,2013 ou 20,13%. Essa aqui é a probabilidade dessa pessoa acertar exatamente 3 questões. Na número 2, eu quero saber qual que é a chance de ele acertar pelo menos uma questão. Olha, eu trouxe essa questão desse formato aqui, não porque ela corre risco de cair na nossa prova, mas porque eu vejo que muito concurso gosta de dar essa questão nesse formato, que ela é quase que uma pegadinha. Bom, gente, tem 2 formas de resolver isso daqui. Eu tô perguntando qual que é a chance do cara acertar pelo menos uma questão. Essa pessoa, ela vai acertar pelo menos uma questão se ela acertar uma questão, se ela acertar 2 questões, se ela acertar 3 questões e se ela fechar a prova. Para eu saber dessa probabilidade, eu teria que fazer esse procedimento que eu fiz aqui para probabilidade de acerto igual a 3 para cada valor em que há pelo menos um acerto. Ou seja, eu faria esse resultado, essa conta 10 vezes. Mas se vocês pararem para pensar um pouquinho, existe uma forma um pouquinho mais simples de eu acertar isso. Por quê? Eu consigo dizer qual que é a probabilidade dessa pessoa acertar pelo menos uma questão, levando em consideração a chance dela não acertar nada. Olha, lembrem lá do teorema do complemento. O cara vai acertar pelo menos uma questão se ele fizer uma prova em que ele nunca fracassa. Ou em que ele sempre tem sucesso, né? Assim, o que eu vou precisar fazer aqui vai ser simplesmente 1 menos a probabilidade de ele não acertar nada. A probabilidade de ele acertar pelo menos uma questão é o inverso da probabilidade dele não acertar nada. E aí, ao invés de eu seguir esse raciocínio aqui, em que eu somo todas as possibilidades dele acertar pelo menos uma questão, eu faço só a continha correspondente para aquela que ele não acerta nada. A conta é a mesma. Eu vou recolocar aqui a fórmula e aí eu volto para a gente fazer a substituição, tá? Então tá aí a fórmula, né? A fórmula é exatamente a mesma que eu havia escrito antes. Eu preciso descobrir em quantas combinações possíveis esse cara
erra a prova inteira, ou seja, não acerta nenhuma única questão. Substituir aqui a probabilidade de sucesso, o número de sucessos que eu espero que aconteça, probabilidade de fracasso e a diferença entre o número de tentativas e o número de sucessos que eu espero que aconteça. Bom, se eu estou tentando prever a probabilidade de ele não acertar nada, isso aqui vai ser uma combinação de 10 arranjados em 0 acertos, 10 tentativas em 0 acertos. A probabilidade de sucesso continua sendo 0,2, a gente ainda está dentro do mesmo exercício. O número de acertos que eu estou tentando prever aqui vai ser 0. 1 menos P continua sendo igual a 0,8, né? A minha probabilidade de fracasso, ou seja, 1 menos 0,2. E, mais uma vez, eu tenho 10 tentativas, estou tentando prever a situação em que ele não acerta nenhuma questão da prova. Relembrando, né, fórmula da combinação, isso aqui vai ser 10 fatorial sobre 0 fatorial vezes 10 menos 0 fatorial. Substituindo o resto do enunciado aí, igualzinho tá lá em cima, 0,8 igual a 10. Quando a gente faz um bom uso da calculadora, a gente vai descobrir que o resultado aqui é de 0,1074. Terminou o exercício? Não. Lembrem-se que eu não quero saber qual que é a probabilidade de ele não acertar nada. Eu quero saber qual que é a probabilidade de ele acertar pelo menos uma questão. Então, como eu havia dito antes, a probabilidade de ele acertar pelo menos uma questão vai ser 1 menos a probabilidade dele não acertar nada. Ou seja, a probabilidade... A gente tem 2 casos possíveis aqui. Ele acerta pelo menos uma questão, ele não acerta nada, né? Por isso eu consigo aplicar o teorema do complemento. Então, fica aqui 1 menos o resultado que a gente encontrou, 0,1074, que é igual a 89,26%. Ou seja, ele tem 89,26% de chance de acertar pelo menos uma única questão. E isso vai acontecer se ele acertar 1, 2, 3, pelo menos 1, tá? Por isso que a probabilidade é alta. Na próxima questão, qual que é a média da distribuição binomial? A gente já aprendeu uma fórmula para calcular a esperança quando a gente tem várias possibilidades. A grande vantagem de a gente trabalhar com distribuições que são padronizáveis, como é o caso da binomial, que é o primeiro tipo de distribuição que a gente está vendo aqui no exercício, né? Durante as aulas a gente viu antes da binomial a distribuição uniforme, é que a gente consegue criar macetes, fórmulas para resumir o nosso tempo. Aqui no caso da distribuição binomial, sempre que eu quiser saber qual que é a esperança, eu posso simplesmente multiplicar o número de tentativas pelo número de probabilidade ou pela probabilidade de sucesso. Para esse caso aqui, a gente viu que a prova tinha 10 questões, 10 repetições do experimento de Bernoulli. E que para cada questão, esse aluno que nada sabia tinha 20% de chance de acertar. Portanto, a gente espera que, em média, esse aluno acerte pelo menos 2 questões. E da mesma forma que a gente consegue criar facilitadores para a fórmula da esperança, a gente cria facilitadores para a fórmula da variância. Mais uma vez, né, essa é a grande vantagem de se usar padronização. A gente consegue resumir uma série de cálculos. Aqui, a fórmula da variância fica N vezes P, que é a probabilidade de sucesso, vezes a probabilidade de fracasso.
Número de tentativas, N. 10, né? Para essa questão aqui. Probabilidade de sucesso igual a 0,2. E para toda questão que ele faz, ele tem 80% de chance de fracassar, né? Que é 1 menos P, 1 menos 0,2 igual a 0,8. Aqui a gente vai ter uma variância igual a 1,6. Lembrando, isso aqui é variância, ainda não é o desvio padrão. Se eu quiser alcançar o desvio padrão, eu tenho que tirar a raiz da variância, tá? Mas a fórmula principal, ela se refere especificamente à variância. Com isso, a gente conclui esse exercício aqui sobre distribuição binomial. E a gente pode passar para a próxima questão, que é sobre distribuição normal. Recapitulando, a gente tem um vídeo no YouTube também, linkado lá na aula do Classroom, que explica quais são as propriedades e a origem da distribuição normal, mas o que a gente precisa saber aqui é que a distribuição normal é uma curva sinoidal, ela é muito parecida para qualquer fenômeno que surge a partir da interação de inúmeros fatores independentes, e ela tem como característica ser simétrica, ou seja, metade de K é exatamente igual a metade de lado de K, só que espelhado. Aqui no meio a gente tem os valores da média, da moda e da mediana, todos centrados no meio da distribuição. E, mais importante ainda, é que sabendo disso, a gente consegue fazer uma espécie de padronização para a distribuição Z com base em unidades de desvio padrão. Mais uma vez eu reforço que tudo isso foi explicado de maneira um pouco mais detalhada em sala de aula. Mas o importante aqui é que a gente vai conseguir fazer essa padronização para uma tabela bilateral Z a partir da fórmula Z, valor padronizado, igual ao valor de X menos a média sobre o desvio padrão. E para que serve essa padronização? Essa padronização serve porque todos os valores possíveis para essa distribuição padronizada, eles são organizados para a gente em uma tabela. Essa tabela, especificamente, é a tabela de distribuição Z bilateral. Em aula, a gente está trabalhando só com essa bilateral. Existe uma versão unilateral também, que eu optei por suprimir para não causar mais confusão dentro da cabeça de vocês. Eu já volto nessa tabela durante a resolução do exercício, tá? Então, voltando aqui, nosso enunciado é que a gente tem os salários de trabalhadores de um determinado setor que seguem distribuição normal. Se segue distribuição normal, então eu posso usar a tabela bilateral, a tabela padronizada, para resolver meu exercício. Com média igual a 3.500 e desvio padrão de R$600. Isso aqui é a notação, tá? X é a minha variável do salário do trabalhador, que segue uma distribuição normal, esse N aqui, que tem os parâmetros, né? O que descreve essa distribuição normal, uma média de 3.500 e uma variância de R$600, né? Aqui é variância porque é o desvio padrão elevado ao quadrado. Calcule a probabilidade de um trabalhador ganhar entre R$3.000 e R$420. O que eu vou precisar fazer? Então, eu vou precisar, em um primeiro momento, entender o seguinte. Eu tenho a minha variável X, que é o salário do trabalhador, e eu quero saber qual que é a probabilidade dessa variável X ser maior que 3.000 e menor, ao contrário aqui, né? Maior que 3.000 e menor que 4.200. E aí, como eu sei que esse valor ele pode ser padronizado, eu sei que isso aqui vai corresponder a alguma coisa lá dentro
da minha distribuição padronizada. Que esse 3.000 aqui vai ser convertido em um valor Z, que esse 4.000 aqui também vai ser convertido em um valor Z. Primeiro, eu vou fazer com 3.000 aqui, vou chamar de Z1. Vou aplicar aquela fórmula que eu tinha escrito aqui na louça alguns minutos atrás. X menos a média, Mi, sobre o desvio padrão. X aqui vai ser 3.000. A média é aquela dada lá no enunciado de 3.500. O desvio padrão, da mesma forma, também está dado lá no enunciado, era igual a R$600. Fazendo esse cálculo, eu consigo transformar esse 3.000 em um valor padronizado, que vai ser igual a menos 0,83. Eu faço exatamente a mesma coisa para o segundo valor. Eu aplico a fórmula, só que dessa vez, a minha letra é feia, tá? Não tem muito o que fazer a respeito disso. Só que dessa vez o valor que eu quero padronizar é o 4.200. Esse 4.200 é que vai vir aqui no lugar do X. Então isso aqui fica 4.200 menos a média que está no enunciado sobre o desvio padrão que também está no enunciado. Mais uma vez, sempre um bom uso da calculadora vai me dar o resultado 1,17. Eu vou voltar aqui e substituir. Então, eu sei que eu procurar a probabilidade do salário estar entre 3.400 e dos 4.200 reais é a mesma coisa de eu encontrar um valor padronizado entre menos 83 e 1,17. Agora, vem a parte que a gente precisa um pouquinho mais de raciocínio lógico, que é a parte em que a gente vai buscar isso aqui dentro da tabela, tá? Vou fazer aqui a ilustração. Como sempre, minhas ilustrações não são belas, mas espero que elas sejam esquemáticas. Então, o que eu preciso fazer? Primeiro eu vou procurar lá na minha tabela, e a tabela sempre vai mostrar a informação de que Z seja um valor menor, nesse caso aqui, de 0,83. Como eu faço isso? Abro minha tabela e aí nos dois primeiros dígitos eu vou procurar aqui na coluna. Quais são os dois primeiros dígitos de menos 0,83? 0,8 negativo. Tá marcado aqui, espero que esteja dando para ver minha marcação, não vai ficar fixo. Qual que é o terceiro dígito de menos 0,83? Vai ser esse 0,03 aqui. E aí eu vou encontrar o resultado que tá aqui na interseção desses dois valores, tá? Então, aqui fazendo aqui a minha batalha naval, no cruzamento dessa coluna, não tô para um lado de errado aqui. No cruzamento dessa coluna do 0,8, com essa linha do 0,8 negativo, com a coluna do 0,03, a gente tem esse resultado 0,2033. Vamos anotar esse negócio. 0,2033. E a gente faz a mesma coisa para o segundo valor, que é a probabilidade de Z ser menor que 1,17. Isso aqui é uma limitação da tabela, tá? A tabela sempre vai mostrar a probabilidade de Z ser menor que essa estatística padronizada que a gente produziu. Voltando na nossa tabela, lembrem-se sempre, dois primeiros dígitos vão estar nas linhas, então o nosso 1,17, dois primeiros dígitos aqui vai ser 1,1, o terceiro dígito vai ser o 0,07. Então, o valor que a gente vai encontrar aqui vai ser 0,8790. Então, vamos anotar esse negócio. Se vocês repararem bem, aqui
na própria tabela é ilustrado o que está sendo mostrado, tá? Então, se eu estou procurando lá o 0,1,17, esse valor de 87,90 que a gente encontrou é a probabilidade de Z assumir um valor menor do que 1,17. Vamos fazer aqui a ilustração para os dois. Então, no primeiro caso que a gente encontrou foi essa probabilidade aqui. No segundo caso, o que a gente encontrou foi essa outra probabilidade aqui. Lembrando sempre, né, que esse ponto aqui vai ser o menos 8,3 e aqui esse ponto vai ser o 1,17. Só tem um problema. O que a gente está procurando não é nenhuma coisa nem outra. O que a gente quer saber é a probabilidade de Z estar entre menos 83 e 1,17. Essa área sombreada em marrom aqui. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, basta a gente subtrair a área maior da área menor. Sempre assim, tá? Aqui, quando a gente tiver um exercício em que eu peça a probabilidade de alguma coisa acontecer dentro de um intervalo, o que eu quero saber é a diferença da maior probabilidade para a menor probabilidade. Bom, se a gente não conseguir enxergar isso por meio dessas ilustrações ou por meio dessa lógica imediata, a gente pode pensar simplesmente o seguinte, pensando na reta. Se eu tenho dois valores na reta, 2 e 4, e eu quero saber quando é o valor desse intervalo aqui, eu simplesmente faria o menor valor, o maior valor, menos o menor valor. Simples assim. Sempre tomando cuidado ao reproduzir esse raciocínio, que o que a gente vai subtrair vão ser as probabilidades, tá? Então, a probabilidade que a gente encontrou aqui, com esses dois valores que estão na tela aí em vermelho para vocês, o 0,20 e o 0,87. Então, finalmente, a probabilidade de Z assumir um valor entre 0,83 negativo e 1,17 positivo vai ser a probabilidade de que Z seja menor que 1,17 menos a probabilidade de que Z seja menor que menos 0,83. Substituindo aí pelos valores que estão em vermelhos, aqui a gente tem 0,8790 menos 0,2033. O resultado dessa subtração vai ser 0,6757. Então, esse valor aqui é a probabilidade de que Z assuma esses valores. Mas, como o Z é uma versão padronizada da minha variável X, que era o salário das pessoas, esse 67,57% também mostra para mim qual que é a probabilidade de um trabalhador ganhar entre R$3.000 e R$4.200. Vamos fazer a letra B. A letra B, ela tem um raciocínio um pouquinho diferente, mas ela chega a ser mais simples do que essa que a gente resolveu. Na letra B, eu quero saber qual que é a probabilidade de um trabalhador ganhar mais que R$4.500. Organizando aí a nossa anotação e partindo do pressuposto que, né, o mesmo enunciado, a gente já entendeu quais são os valores da média, desvio padrão, e que essa é uma variável normalmente distribuídas, que eu quero saber qual que é a probabilidade da minha variável X, que é o salário, assumir um valor
maior que 4.500. Mais uma vez, eu sei que isso vai corresponder ao minha variável z, assumindo um valor que a priori eu não conheço. Para conhecer esse valor, o que eu vou ter que fazer? Padronizar. O valor padronizado vai ser igual a x menos a média sobre o desvio padrão. Esses valores que estão no enunciado, né? A média era igual a 3.500. O valor de x aqui para esse exercício específico vai ser 4.500. 4.500 menos 3.000 sobre o desvio padrão, que é igual a 600. Um bom uso da calculadora me dá o resultado de 1,67 para esse trabalho aqui. Mais uma vez, eu vou fazer a substituição aqui para a gente enxergar o que a gente está fazendo. Eu entendo que eu procurar a probabilidade de um trabalhador receber mais que R$4.500 vai ser a mesma probabilidade da minha variável padronizada assumir um valor maior que 1,67. Vamos então fazer a busca disso na tabela. Sempre lembrando que quando a gente fizer a busca na tabela, o que vai ser mostrado não é a probabilidade de z ser maior que 1,67. A tabela sempre mostra a probabilidade de z ser menor que o valor que a gente vai encontrar lá, tá? Então, é aqui que vai ver o raciocínio um pouquinho diferente na resolução desse exercício. Então, vamos à nossa tabela. Sempre lembrando que na tabela a gente faz aquele raciocínio de batalha naval. Aqui, nas linhas, eu procuro os dois primeiros dígitos. Dois primeiros dígitos de 167 vai ser 1,6. E na última coluna, ou lá na coluna, eu procuro o último dígito, que nesse caso vai ser 0,07. O valor que está aqui nessa interseção vai ser 95,15. Não, pera. Acho que eu me atrapalhei aqui. A interseção, na verdade, está aqui, né? 95,25. Então, a gente volta lá na resolução. Probabilidade de z ser menor que 1,67 vai ser igual a 0,9525. É isso que eu quero saber? Não. Eu quero saber a probabilidade de z ser maior que esse número. Aí, de novo, a gente usa um pouquinho de lógica e um pouquinho do teorema do complemento, né? Então, se existe 95% de chance do cara ganhar até R$4.500, logicamente existe uma chance de 5% dele receber mais do que esse valor. Formalizando, o que eu vou precisar fazer aqui é probabilidade de z assumir um valor maior que 1,67 vai ser igual a 1 menos, né, teorema do complemento, a probabilidade que a gente encontrou na tabela, que era a probabilidade de z ser menor que 1,67. Substituindo aí, a gente fica com 1 menos o valor que a gente encontrou na tabela, o 0,9525, o que me dá uma probabilidade de 0,475. Pronto, existe uma probabilidade de a minha variável padronizada assumir valores maiores que 1,67 de 4,75%. E como a minha variável x, ela representa esse valor padronizado aí, eu posso dizer na interpretação que existe uma probabilidade de 4% de um trabalhador escolhido ao acaso receber mais que R$4.500. Então, resta aqui a questão número 3. Em um grupo, em uma amostra de 400 pessoas, quantas que a gente espera que ganhem mais que R$4.500? Aqui, gente, é o raciocínio que a gente acabou de ver para a distribuição binomial.
a gente tem duas possibilidades. Ou o cara ganha mais que 4.500, ou ele ganha menos do que isso. Para a distribuição binomial, a gente viu que a esperança era igual ao número de repetições do experimento, ou para esse exercício aqui, o número de pessoas, o número de indivíduos, observações na minha amostra, vezes a probabilidade de sucesso do fenômeno que eu estou observando. Então, se eu tenho 400 pessoas em uma amostra e eu sei que 0,0475 delas, né, 4% delas ganham mais do que R$4.500, isso quer dizer que eu espero que pelo menos 19 trabalhadores tenham salários acima desse patamar. Lembrando sempre, né, que quando a gente está trabalhando com amostras que são formadas por seres humanos ou por unidades de alguma coisa que não são divisíveis, seja qual for o resultado que eu encontrar aqui, eu vou arredondar para cima. Se vocês fizerem a conta certinha aí, o valor que a gente vai encontrar vai ser 18, alguma coisa. Eu arredondei para cima porque não existe meia pessoa. Bom, a questão número 6 eu vou pular, porque ela é essencialmente igual à questão número 5. Eu apenas mudei aqui o exemplo, né, o contexto, e aí eu quero que vocês pratiquem essa capacidade de interpretar o resultado, jogar na fórmula. Essas questões com a distribuição normal, elas caem numa espécie de sina que a gente tem aqui na estatística, que é não ter nenhum exercício que tenha um logaritmo, que tenha uma integral, uma derivada para a gente fazer. Nada sai das 4 operações básicas, mas ao mesmo tempo eu preciso exercitar muito a minha capacidade de raciocínio lógico, que vai vir com a prática para resolver os exercícios com confiança e a velocidade com a avaliação necessita, tá? Mais uma vez, eu vou encerrar essa parte da aula por aqui e na terceira parte da aula eu trago os exercícios a respeito de amostragem e os cálculos de intervalo de confiança e estimativa do tamanho ideal de um amostra, tá?